Oi, gente. Hoje teve o segundo episódio do Bake Off Celebridades, onde na prova criativa foi a Banoff, onde cada um tinha que fazer sua versão de Banoff, sua releitura. A mestre confeiteira, que foi a Renata Domingues, tinha a vantagem de começar 10 minutos antes. Não ocorreu muita coisa diferente na prova, não ocorreu nada que eu achei que fosse relevante comentar, apenas que no final o Pyong e a Mona Lisa quase não entregam seus pratos, precisou do pessoal dar uma ajudinha lá. E comentando o que cada um fez, o Pyong ele fez um sonho de banoffee, a massa de sonho, o recheio doce de leite, chantilly e bananas fatiadas, e a cobertura foi polvilhado com canela. O Rodrigo Sintra, ele fez o bolo banoffee com a massa de farinha integral e aveia, o recheio de doce de leite, a cobertura chantilly e bananas flambadas com uísque, e a decoração foi polvilhado com canela. A Mona Lisa, ela fez uma tartelete banoffee com a massa sablé, o recheio de doce de leite e bananas picadas, e a decoração creme de confeiteiro com doce de leite e polvilhado com canela. A Maísa, ela fez um brownoff de morangos, que seria um brownie de banoffee, a massa de brownie branco, o recheio de doce de leite e banana, a cobertura de chantilly e morango, e a decoração leite em pó e cerejas. A Renata Kirten, ela fez um rocambole, que é um rocambole de banoffee com a massa de pão de ló, o recheio de doce de leite, brigadeiro de banana e bolacha crocante, e a cobertura de chantilly e canela polvilhada. O Robson, ele fez um banoffee também com a massa de brownie de chocolate, o recheio creme de confeiteiro, doce de leite e bananas, e a decoração chantilly polvilhado com canela. A Renata Domingues, ela fez um eclair de banoffee com a massa choux, o recheio doce de leite com flor de sal e bananas caramelizadas, a decoração chantilly e pralinê de caramelo salgado com um toque de canela. O Gabriel, ele fez um bolo de tsunami de banoffee com a massa chiffon de baunilha, o recheio creme de doce de leite com banana in natura, e a cobertura caldo de doce de leite e farofa de paçoca. O Cociedo, ele fez uma panqueca banoffee com a massa de panqueca, o recheio de doce de leite, bananas frescas e biscoito doce picado, e a cobertura açúcar e canela polvilhados. Ele também fez uma caldinha de chocolate. O Doni, ele fez uma base de biscoito doce, o recheio mousse de doce de leite e compota de banana, e a decoração uma glaçagem amarela, placas e rodelas de chocolate, chantilly e folhas de ouro. O Marcelo fez uma banoffee de nozes, que ele fez umas cestinhas de caramelo e noz pecan, o recheio doce de banana com chocolate e creme de doce de leite, e a decoração foi chantilly. A Thaís, ela fez um bolo vulcão banoffee com a massa amanteigada, o recheio doce de leite com bananas caramelizadas, cobertura de marshmallow, e a decoração caramelo, bananas e doce de leite. O Padre, ele fez uma banoffee de chocolate crocante, a massa um biscoito de chocolate triturado, o recheio creme de chocolate, doce de leite e bananas picadas, e a decoração cobertura de chantilly com cacau polvilhado. A Maria Gal, ela fez uma berrine banoffee, a massa biscoito doce esfarelado, o recheio doce de leite, bananas e chantilly, e a decoração biscoito, chantilly e cereja. O primeiro prato a ser apresentado foi o do Pyong, onde os jurados gostaram da decoração. Olivier e a Beca elogiaram a massa, e a Beca disse que realmente sentiu o gosto de banoffee. A Beca elogiou a massa e o recheio estava uniforme. Elogiaram a farofa de biscoito que ela fez, que estava muito boa. O do Robson, a Beca elogiou o chantilly
elogiou também o ponto do brownie, que as camadas estavam bem estruturadas e que ele fez um bom trabalho de bico. Da Renata Domingues elogiaram a massa choux, as combinações estavam perfeitas e as texturas também. O do padre, o Olivier disse que o padre conseguiu surpreender ele, que a releitura dele estava muito boa, e Beca disse que a massa estava muito gostosa. A da Maria Gal, o Olivier criticou a apresentação pelo fato de que, uma verrine, a apresentação deveria estar mais caprichada e ainda falou que faltava crocância, o biscoito dela não estava crocante. A da Maísa, Olivier criticou o cereal que ela colocou em cima, que sem ele estaria muito melhor. A Beca deu a dica que poderia ser triturado ou cortado na faca, pois assim não teria uma crocância tão agressiva. E a massa dela estava muito boa. O do Marcelo elogiaram a ideia que ele teve de fazer as cestinhas. A Beca elogiou que todos os preparos dele estavam muito bem trabalhados e muito saborosos. O do Rodrigo, os jurados elogiaram o recheio. A Beca disse que a massa assou demais. O do Doni, a Beca elogiou muito a apresentação dele, realmente estava muito bonita. E os jurados elogiaram o fato de não estar muito doce e que tinha boas texturas. A da Thaís, o bolo vulcão não escorreu, mas o sabor estava muito bom e a Beca elogiou a massa. A da Mona Lisa não conseguiu terminar a apresentação, mas elogiaram o creme de confeiteiro com doce de leite, que estava muito bom. Julho, os jurados falaram da massa, que ressecou e estava dura, tanto que eles precisaram usar faca, mas de resto estava tudo bom. O Gabriel surpreendeu os jurados com um bolo. A Beca elogiou a calda e a quantidade que ele utilizou de calda, pois quando ele fez a parte da tsunami, não caiu fora do prato. Os jurados também elogiaram o bolo, a massa estava bem assada. Na prova técnica, eles tinham que fazer um bolo merengue que consistia na base uma massa manteigada, que dentro dela ia figos, amora e pistache, na cobertura e um merengue suíço coberto com chocolate meio amargo e decorado com a coloração cobre rosé. No topo ia decorado com figos, amoras e flores comestíveis. Por fim, na lateral do doce iam fitas de chocolate meio amargo. No decorrer da prova, alguns bolos queimaram, alguns merengues não chegaram no ponto, por conta do abre e fecha do Ultra, que sempre ocorre nas provas. O Robson esqueceu de colocar fermento no bolo, mas, no geral, conseguiram entregar um resultado melhor do que o do episódio passado. O bolo da Mona Lisa estava até indo no caminho certo, mas o merengue não estava no ponto certo e não refrigerou por tempo adequado. O açúcar estava bem dissolvido, pelo menos. O chocolate que vai por cima não fez a casquinha, porque a temperatura não estava adequada, mas a massa dela estava muito boa. O do Doni, o merengue estava correto, mas tinha que bater mais para ter a estrutura. O bolo dele estava muito bom. O do padre, a lateral de chocolate não estava bem estruturada e ele colocou muito corante no merengue, mas o bolo dele estava muito bom. A da Renata, o acabamento estava bom, o merengue não estava no ponto correto, a massa estava bem feita, mas faltou um pouquinho de forno. A da Maísa teve muitos problemas, o bolo desmoronou, mas estava bom e bem assado. O merengue estava bom, mas não firmou e o chocolate não fez a casquinha em cima. O da Thaís estava bem estruturado, tinha a casquinha de chocolate, o merengue faltou só bater mais um pouquinho e o bolo estava bom. O da Maria Gal, muito corante no merengue, sem casquinha de chocolate. O bolo estava bom, mas precisava de um pouquinho de forno ainda. O do Robson, o chocolate da lateral estava brilhoso, tinha casquinha de chocolate, o merengue estava com muito corante, o bolo sem nenhuma amora, figo ou pistache e ainda teve o problema do fermento, mas o ponto da massa estava correto, o merengue estava lisinho, sem os cristais de açúcar, mas estava sem estrutura.
O do Marcelo estava bem estruturado, o merengue bem feito, faltou só bater mais um pouquinho e o bolo estava bem assado. O da Renata Domingues, ele estava mal estruturado, a massa desestruturou, misturou um pouco com o merengue, ficou bem ruim. O do Rodrigo, ele estava muito bem estruturado, o merengue bem feito, o bolo passou do ponto, mas de resto estava tudo bem feito. O do Pyong não tinha lateral de chocolate, o bolo queimou, o merengue estava bom e também tinha casquinha de chocolate. O Gabriel, a lateral de chocolate dele ainda estava com acetato, o bolo em si estava mal estruturado, o merengue tinha muito corante e faltou bater ainda, a massa sem estrutura, mas estava bem assada. O do Júlio estava sem casquinha de chocolate, o merengue não estava no ponto certo, mas a massa estava bem feita. Por fim, eles avaliaram do pior para o melhor, decidiram quem foi o mestre confeiteiro e quem ia ser eliminado. No caso, o mestre confeiteiro da semana ia ser o Marcelo. E os eliminados foram o Cossielo e a Maria Gal. Então, gente, esse foi o episódio de hoje, foi o que ocorreu. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.